Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Tudo bem? Sim, Como vão as coisas? vão bem. As coisas vão bem, graças a Deus. Aqui estamos nós para mais um episódio. Nós acabamos de falar sobre eventos atuais, então é hora de falar sobre a preparação dentro de um tempo de guerra e rumores de guerras, também em meio a calamidades que podem nos ocorrer. Os sinais dos tempos. Sim, mas como se preparar? Isso é muito importante. Sim. Como tomar uma decisão de forma a ficar do lado correto? Existem exigências na Bíblia, às quais temos que aderir. Mas antes de chegarmos lá, vamos orar. Querido Pai, obrigado. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado por nos dar a oportunidade de falarmos sobre isso. Pedimos que ilumine as nossas mentes e nos ajude ao longo dessa discussão, para que a mensagem seja proveitosa a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Martin, há muitas pessoas que adotam uma postura de, digamos, independência. É como alguém que diga, eu vou ficar em cima do muro. O que é, na verdade, a mesma coisa. Ficar em cima do muro é estar de um lado dele. Ou então a posição de eu não quero ser parte de nenhum movimento, porque eu só quero pertencer a Cristo. Agora, não foi o mesmo Jesus que disse que a salvação vinha dos judeus? Sim. Portanto, Deus havia indicado um caminho específico para se andar. Mas isso não significa que somente os judeus eram salvos. Não. Muitos Naamãs foram salvos. Muitas viúvas de Sarepta foram salvas. Muitas pessoas que abraçaram a verdade. Mas ainda assim, havia um caminho indicado, um grupo que era o embaixador da verdade. Mas infelizmente eles a perverteram. Mas se você perverte algo que ainda está com você, isto significa que as pessoas devem discernir entre a verdade original e aquilo que foi corrompido. Se eu te dou uma parte da verdade e você a perverte, você ainda tem a verdade, Sim. mas você a perverteu. É como os fariseus. Jesus disse que o povo deveria seguir o que os fariseus diziam, mas não fazer o que eles faziam. Hoje falaremos a respeito do ajuntamento final dos filhos e herdeiros. É um tópico que pode fazer algumas pessoas saírem do sério. Bem, eu acho que nós somos bons nisso, não? Parece que somos especialistas em irritar as pessoas. Pois é, parece que sim. Então, vamos encarar o assunto. Gálatas 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele se tornou a maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Se você olha profundamente ao Novo Testamento, é uma coisa maravilhosa, não é? Quanta profundidade tem ali. Quando se considera os pequenos detalhes, mesmo com relação aos juízos que eram aplicados sobre as pessoas no passado, e como isso se relaciona ao plano da salvação. Mas veja, você mencionou muitas vezes antes que não lemos o Antigo Testamento apenas como um livro histórico. Uma vez que se entende todas as coisas que se relacionam a nós hoje e todos os seus significados extras. É o Evangelho em tipo. Muito bem, ele nos redimiu da maldição da lei. Mas não diz que ele nos redimiu da lei? As pessoas deveriam ler o texto como está escrito. Sim, a lei nos condena à morte. E Cristo tomou sobre si essa condenação. Porque diz ali, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Colossenses 2, verso 14, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, que era contrária a nós, tirando-a do caminho e pregando-a na cruz. Este verso é normalmente atribuído aos 10 mandamentos, mas a verdade é que aqui ele está falando sobre a lei cerimonial. Pois ela era escrita de ordenanças.
A escrita de ordenanças é o que Moisés escreveu e foi colocada ao lado da arca. Isso. E aquilo tudo apontava para a morte de Cristo. Era um sistema sacrificial cheio de tipos e cerimônias. E por meio de um sacrifício, ele foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Portanto, a lei cerimonial foi pregada na cruz. Sim, e na linguagem do texto, no madeiro. O que não quer dizer que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. Afinal, o Novo Testamento diz que a lei é santa, justa e boa. Em outro lugar é dito que a lei é perfeita e converte a alma. Agora, por que alguém quereria abrogar algo que é perfeito? Isso é estupidez. Se Deus vai mesmo abrogar a sua própria lei, a base de seu governo, então ele teria que anular a si mesmo. Já que aí ele não teria mais autoridade nenhuma. Ele já não tem mais nada a dizer. Como ele pode pedir obediência se não há nada a obedecer? Se as pessoas somente utilizassem a lógica, veriam que não faz sentido abolir a lei. Pois é. A lei permanece para sempre. É o que diz a Bíblia. Deuteronômio 21, verso 23. Seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Que instrução maravilhosa! E profecia. Sim, é uma profecia. Jesus não foi removido naquele mesmo dia? Sim, Não foi amaldiçoado por Deus? sim. Ele tomou sobre si a maldição que cabia a nós. Isso porque transgredimos a lei. Pelas suas feridas somos sarados. Ora, ele podia muito bem ter abolido a lei antes, porque aí não haveria mais transgressão e nem a necessidade de um sacrifício. Ele não teria tido que morrer. De novo, se as pessoas pensassem com a cabeça, entenderiam muito melhor o plano da salvação de Deus. É justamente porque a lei de Deus é imutável que Jesus teve que ser pendurado no madeiro. Do contrário, ele poderia simplesmente ter pregado dizendo: eu vim aqui simplesmente para acabar com a lei e assim salvar vocês. O diabo foi expulso do céu? Sim, Adão e Eva não foram expulsos do jardim do Éden? Não havia exigências atreladas à salvação deles? sim. A transgressão os expulsou do jardim e a obediência os traria de volta. Mas somente por meio da fé no Redentor. O Messias prometido. Aquele que não transgrediu a lei. Isso, aquele que disse que poria inimizade entre a semente do diabo e a semente da mulher, a igreja. Gálatas 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, então são semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Quem são, portanto, os herdeiros de acordo com a promessa? Aqueles que são da semente de Abraão e, portanto, de Cristo. São aqueles que obedecem à lei. Então, se você é de Cristo, você é a semente de Abraão. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesta palavrinha aqui, herdeiros, e refletirmos um pouco sobre o seu significado. Romanos 8, verso 12. Portanto, irmãos, nós estamos em dívida, mas não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, se você pecar, o salário desse pecado é a morte. Porém, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Ou seja, se por meio do poder do Espírito Santo corrigirmos nossas vidas, viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em um outro lugar é dito, eu acho que é em Atos, capítulo 5, que nós recebemos o Espírito Santo quando obedecemos Deus. É isso mesmo. Acho que fizemos um episódio inteiro falando sobre isso. Acho que o nome era Quem são os Filhos de Deus? Muito bem. Então, quando você recebe esta guia do Espírito Santo, quando você se arrepende e percebe que é um transgressor da lei de Deus e pede a Deus para te limpar disso, você então se torna um filho de Deus.
Porque não receberam o espírito de escravidão para ter medo, mas o espírito da adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, ou seja, somos reconciliados com Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e, assim, co-herdeiros com Cristo. Isso se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, Martin, por acaso dá para retirar Cristo dessa equação? Não, de jeito nenhum. Ele é aquele que nos ajuda a nos tornarmos filhos e herdeiros de Deus. É Ele que nos capacita isso. É Ele que torna isto uma possibilidade. Ele é o nosso exemplo de obediência perfeita. Eu vim fazer a tua vontade. Ó meu Deus, certo? A tua lei está em meu coração. Então, este é o caráter de Cristo. Ele, aquele que não pecou, pagou o preço da minha transgressão. E, por meio das suas feridas, nós podemos ser curados, se nos apropriarmos disso pela fé. E, ao fazer isso, eu me torno herdeiro junto com Cristo. O que foi que lemos ali na primeira parte? Que a lei é uma maldição. Mas como resolver esse problema? Acabando com a lei? Não, mas pagando o preço da condenação. E Deus pagou em nosso lugar. Portanto, é óbvio que a lei não pode ser anulada. Podemos então separar a lei do plano da salvação? Não. Pois isso é separar Cristo do plano da salvação. Se não existe lei, não existe transgressão. Se não há transgressão, não há necessidade de um Salvador. Não precisa. Então não dá para separar a lei do plano da salvação. Você não pode separar Cristo, aquele que nunca pecou, do plano da salvação. Ambos ficam juntos e devem permanecer juntos por toda a eternidade. Romanos 4, verso 14. Porque se os que são da lei também são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Esta é uma citação muito poderosa. Então, se você diz, eu sou salvo porque guardo os 10 mandamentos, você simplesmente não está qualificado para o céu. O problema é que, com isso, alguns concluem que os 10 mandamentos não devem mais ser guardados. Pois é verdade, eles acham isso. Eles pensam dessa maneira porque separam essa união entre Cristo e a obediência. É verdade, porque eles... Veja, você tem as obras de um lado e os legalistas do outro lado. Vamos refrasear esse verso da seguinte maneira. Se você é um legalista e acha que pode ser salvo pela lei, então a promessa da fé é anulada. Porque a fé é a substância das coisas que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Portanto, se você guarda a lei, todo mundo pode ver que você está guardando a lei. Ou se você finge guardar a lei, alguns podem achar que você está guardando a lei. Sim, mas uma hora ou outra, isso acaba aparecendo. É verdade? Não se pode guardar a lei sem o verdadeiro arrependimento, sem a lógica, sem a verdadeira convicção do porquê você guarda a lei. Senão, não se sustenta. Exatamente. E se vocês são de Cristo, então são da semente de Abraão, e herdeiros de acordo com a promessa. Que verso poderosíssimo! Veja esta palavra se. É uma palavrinha muito importante. Ela é pequena, mas é importante. Se você a remove, tudo isso aí cai por terra. Então, qual é o pré-requisito? O pré-requisito é ser de Cristo para então ser semente de Abraão. Alguns querem ser semente de Abraão para ser então de Cristo, afirmando que Cristo era semente de Abraão. Tá, mas Jesus existia antes de Abraão. Então, eles não têm escapatória. Hebreus 6, verso 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então, essa promessa de sermos herdeiros é
uma questão imutável. Não pode mudar. Deus prometeu isso aí. Prometeu com um juramento. Sim. Foi prometido. Não pode voltar atrás. Não pode. Hebreus 11, verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Herdeiros com ele da mesma promessa. Mas por que Isaque e Jacó eram herdeiros? Porque eram a semente literal de Abraão? Ora, Ismael também era. Por meio do que eles eram herdeiros da promessa? Pela fé deles. Porque eles criam, e isso lhes era acreditado por justiça. Então, se você pegar Jacó, como ele lutou com Deus, e como ele disse, não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes, é assim que nos tornamos herdeiros dele. É por meio do arrependimento por nossas transgressões. Ele agarrou-se àquele com quem estava lutando, que era Cristo, e não deixava ele ir. Então ele se tornou-se herdeiro da promessa. Mas eram peregrinos e nunca receberam nada nesta terra. Não. Não nesta terra, mas no futuro. Ainda bem que eles não receberam a herança, porque aí já não sobraria nada para nós hoje. Então, essa promessa, ela se estende até a vida eterna. Essa é a promessa real. E está com Cristo. Isso é um grande privilégio. Sim. Muito bem, vamos dar uma olhada ali no livro de Gálatas. É uma história realmente fascinante, porque há tanta confusão. Afinal, sobre o que ele está falando? Está falando sobre a lei ou os 10 mandamentos? Está falando sobre a lei cerimonial? Aonde estamos nós no meio disso aí? E se ele estiver falando das duas coisas? Bem, pode ser ambos, mas depende do contexto. Isso é muito importante. Mas também, como você mencionou antes, que as ordenanças e os escritos de Moisés estavam ao lado da arca, já os 10 mandamentos dentro dela. E aquilo que Jesus pregou na cruz não significa que era inútil. Claro que não, pois era o plano da salvação em tipo. Então, Jesus não destruiu, mas apenas cumpriu. Exato. Então, em Cristo, tudo ainda existe, pois ele é o sacrifício antitípico. Eis um trecho do livro Atos dos Apóstolos. Enquanto demorava-se em Corinto, Paulo tinha motivo para preocupar-se muito com algumas das igrejas que já estavam estabelecidas. Por meio da influência de falsos professores que haviam surgido dentre os crentes em Jerusalém, divisão, heresia e sensualidade. Veja, é interessante ela ter mencionado isso também. Estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes da Galácia. Estes falsos professores estavam misturando as tradições judaicas com as verdades do Evangelho. Ignorando a decisão do Concílio Geral em Jerusalém, eles diziam que os gentios convertidos tinham que guardar a lei cerimonial. A situação era crítica. Os males introduzidos ameaçavam rapidamente destruírem as igrejas da Galácia. Martin, misturando tradições judaicas com a verdade do Evangelho. Será que isso ficou no passado? Ou será que as pessoas hoje em dia também não estão misturando tradições humanas à verdade do Evangelho? É a mesma coisa. Tudo está se repetindo. Eu acho que nunca mudou. É apenas com uma roupagem nova. Mas é a mesma coisa. Paulo ficou de coração partido ao saber desta apostasia por parte daqueles a quem havia ensinado fielmente os princípios do Evangelho. Ele imediatamente escreveu aos crentes iludidos, expondo as falsas teorias que haviam aceitado, e com grande severidade repreendeu aqueles que estavam se afastando da fé. Isso traz à mente o que está acontecendo hoje em dia. Se você faz uma repreensão, é porque você não tem amor. Não me julgue, dizem eles. Não me julgue. Mas com grande severidade ele repreendeu aqueles que estavam se afastando da fé. Mas por quê? Porque Paulo era um bruto que detestava os irmãos? Ou porque se preocupava com eles? Por que se preocupava? Isso me faz lembrar daqueles que reclamam
do fato de não apontarmos o dedo para os transgressores de nossa igreja, mas nós apontamos o dedo para a transgressão. Nós não apontamos para o transgressor. Exato. Nós apontamos para a transgressão. Veja, é claro que nós somos totalmente contra qualquer apostasia, Exato. mas não é o nosso costume apontar para... Indivíduos, a não ser que seja um pecado público. Isso. Aí a coisa deve ser resolvida publicamente. E veja que o mesmo foi feito por Paulo com os Gálatas. Ele os repreendeu com bastante severidade, mas ele não apontou para ninguém pessoalmente. Ele não apontou o nome de ninguém ali. Após cumprimentar os Gálatas com as palavras graça a vocês e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ele então dirige-se a ele com palavras afiadas de reprovação, dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que este seja amaldiçoado. Os ensinamentos de Paulo estavam em harmonia com as Escrituras, e o Espírito Santo havia dado testemunha de seus labores. Assim, ele estava alertando seus irmãos para não darem ouvidos a nada que contradissesse as verdades que ele havia ensinado. Mesmo assim, aqueles irmãos, a fim de abraçarem teorias, estavam dispostos a livrar-se de Paulo. E não há pessoas que fazem o mesmo hoje? Pois é, existem movimentos enormes por aí dizendo que não se pode incluir os escritos de Paulo, porque estes contradizem os nossos dogmas favoritos. Dogmas de exclusivismo. O apóstolo instou aos crentes da Galácia que considerassem cuidadosamente sua primeira experiência na igreja cristã. Ó Gálatas tolos, disse ele, quem enfeitiçou vocês a ponto de pararem de observar a verdade? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu queria saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar por meio do próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi tudo em vão? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então veja, Martin, será que Deus olhou para você e viu a sua maravilhosa obediência e assim decidiu chamá-lo ao ministério? Com certeza não. Com certeza não, certo? Lá estávamos nós, no mundo, fazendo um monte de besteira. Totalmente o oposto daquilo que ele esperava de nós. Você era um DJ de raves no meio da noite, No meio da noite é um termo muito apropriado. e quando a exaustão batia, sua mulher entrava no seu lugar, não é? Já eu era um ateu que amaldiçoava Deus e cria na evolução. Então, definitivamente, eu não fui redimido pelas obras da lei. E nem você. E ninguém deste planeta. Não. Afinal, todos somos pecadores, carentes da glória de Deus. Então, se você acha que pode ser redimido pelas obras da lei, pense de novo. Pois é somente pela fé em Jesus que podemos ser transformados. 1 Coríntios 12, 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Martin, se você é incapaz de dizer que Jesus é o Senhor, você então não tem o Espírito Santo, certo? Agora, muita gente diz que Jesus é o Senhor, mas não guarda a lei. Será que eles têm o Espírito Santo? Porque em Atos 5 é dito que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem? Então, você tinha o Espírito Santo? Não. Será que eu tinha o Espírito Santo? Ele sempre esteve lá, batendo. Sim, mas eu não o tinha dentro de mim. Ele ainda não havia sido me dado. Ele estava insistindo, me incomodando. E quem precisava ser incomodado?
Você, eu e o Paulo. Ele não caiu do cavalo? Você também caiu? Com certeza. Todo mundo cai do cavalo. Muito bem. Ele é o Senhor, Kurios. O que isso significa? De acordo com o dicionário, Kurios é o dono de coisas. Alguém que tem poder de decisão, mestre, senhor, o possuidor e dispensador de algo, proprietário, aquele que tem controle sobre alguém, o mestre. No governo, ele é o governante, o príncipe. É um título de honra, expressão de respeito e reverência, com o qual os servos cumprimentam o seu mestre. Esse título é dado a Deus, o Messias, é um substantivo masculino. Ou seja, Martin, não é transgender. Ele não sofre de crise de identidade. Não, ele não se identifica com gato ou outra coisa. Ele é o que é. Então, Martin, estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Ele é o proprietário, o criador, o dono de tudo por direito da criação, o proprietário da redenção, porque ele nos resgatou. Ele é Deus. Ele é o Messias. Então, se ele é o Senhor e se ele é o Mestre, será que eu preciso obedecê-lo? Claro. Muito bem. Paulo reuniu os crentes da Galácia diante do tribunal de sua própria consciência, na tentativa de fazer-lhes perceber o erro. Agarrando-se ao poder de Deus para salvar e recusando-se a aceitar as doutrinas dos professores apóstatas, o apóstolo tentou levar os convertidos a enxergarem que haviam sido grandemente enganados e que seria somente retornando à sua antiga fé no Evangelho que poderiam derrotar os propósitos de Satanás. Ele tomou uma posição firmemente ao lado da verdade e da justiça, e sua fé suprema e confiança na mensagem que carregava ajudou muitos cuja fé havia falhado a retornarem à sua aliança ao Salvador. A maneira pela qual Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi muito diferente da que escreveu para os crentes na Galácia. Aos coríntios ele repreendeu com cautela e ternura, mas aos gálatas com palavras firmes e diretas. Os coríntios haviam sido vencidos pela tentação. Então, às vezes é necessário repreender esses falsos evangelhos. Isso não aconteceu na época da Reforma? Sem dúvida. Afinal, do que se tratavam as teses que Lutero pregou na igreja? Exato. Mas aqui ele estava se direcionando às tradições dos homens, certo? Aquelas indulgências eram pura tradição de homens, cujo objetivo era pagar por uma estrutura que a igreja estava construindo, com pinturas maravilhosas e tetos cheios de ouro. E a igreja dizia que isso Ia te salvar? te salvar? Pura besteira. E ele repreendeu isso daí. Ele colocou bastante ênfase na justificação pela fé. E fez certo. Por acaso isso anula a justificação pela fé? Não. Não. Mas, infelizmente, as pessoas acabaram indo para o outro lado, passando a colocar mais ênfase na justificação do que na obediência, Como os Gálatas. assim como os Gálatas. Então, nós temos a mesma situação hoje, só que em uma roupagem diferente. E diferentes pessoas ou igrejas, como os coríntios e os gálatas, fazendo coisas de maneira diferente, mas ambas na apostasia. Enganados pelo sofisma engenhoso dos professores, que apresentavam erros disfarçados de verdade, eles ficaram confusos e desnorteados. E para ensiná-los a distinguir entre o falso e o verdadeiro, Paulo teve que utilizar a cautela e a paciência. Muita dureza ou pressa da parte de Paulo teria destruído a sua influência sobre aqueles a quem ele desejava ajudar. Nas igrejas da Galácia, um erro aberto e escancarado estava suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, foi virtualmente trocado pelas cerimônias obsoletas do judaísmo. Veja o catolicismo, por exemplo. Eles não negam absolutamente a salvação em Cristo. Completamente. No catolicismo, a salvação não é por meio de Cristo.
ela vem por meio dos sacramentos, pelas cerimônias, pelos decretos. Nada tem que ver com Cristo. Para eles, Cristo não é nem mesmo a expiação. Os apóstolos viram que se os crentes na Galácia fossem salvos da influência perigosa que os ameaçava, seriam necessárias as medidas mais decisivas e alertas mais diretos. Uma lição muito importante que cada ministro de Cristo deve aprender é adaptar os seus trabalhos às condições daqueles que buscam beneficiar. Estamos no mundo, Martin, imerso em tradições. O protestantismo do mundo de hoje não vê erro algum no catolicismo. Na verdade, deram as mãos. Como isso pode fazer sentido? E mesmo dentro de nossa própria igreja, é importante salientarmos isso aí, porque há muita apostasia querendo entrar. Como um ministro, é necessário saber como lidar com cada situação. Sim, e como membro, você deve saber como lidar com aqueles em posições mais altas que pensam que a unidade com aqueles de fora que recusam-se a obedecer todos os mandamentos de Deus seja o caminho a seguir. Mas, na verdade, isso deveria ser firmemente repreendido, como Paulo fez com os Gálatas. Portanto, tanto a ternura e a paciência, como a decisão e a firmeza são necessárias. Mas estas coisas devem ser exercidas com o devido cuidado. Lidar de maneira sábia com diferentes tipos de mentes, sob variadas circunstâncias e condições, é um trabalho que requer sabedoria e juízo iluminado, santificado pelo Espírito de Deus. Eu penso em Salomão quando orou por sabedoria. Mas ele também orou pedindo um coração compreensivo. E o resultado disso também foram as riquezas. É realmente uma pena que ele acabou apostatando. Em sua carta para os crentes da Galácia, Paulo citou brevemente os incidentes que o levaram à sua própria conversão em sua experiência cristã. Dessa maneira, ele procurava mostrar que era por meio de uma manifestação especial de poder divino que ele pôde ser conduzido a ver e agarrar as grandes verdades do Evangelho. Foi por meio da instrução recebida do próprio Deus que Paulo foi conduzido a advertir e admoestar os Gálatas de maneira tão solene e positiva. Ele não escreveu de maneira dúbia e hesitante, mas com a segura convicção e conhecimento absoluto. Ele claramente delineou a diferença entre ser ensinado por homens e receber instruções diretamente de Cristo. Hoje, nós podemos ler tudo aquilo que Paulo escreveu. Ainda assim, será que continuamos confusos? Sem dúvida. Veja o livro de Romanos e também dos Gálatas. Não foi Pedro que disse que o Paulo escreve coisas difíceis de entender? Mas, na verdade, quando você começa a estudar aquilo, não é difícil de entender. Trata-se de um relacionamento entre a lei e a graça. Sim, é uma questão de colocar tudo em contexto. Quando você lê o texto sabendo disso, torna-se muito mais fácil. Pegue Romanos, por exemplo. Lá deixa claro que não somos salvos por guardar a lei. Mas será então que isso é motivo para jogarmos fora a lei? Não. Deus o livre. A lei é estabelecida assim. Foi o que ele escreveu? Ainda assim, é algo muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. Elas não entendem. Como algo que não nos salva continua sendo válido? Essa é a dúvida delas. Veja, se você entende o contexto, faz todo o sentido do mundo, mas se você só quer... Se você enfatiza uma letra em cima da outra, aí bagunça tudo. Isso, se você tira as coisas de seu devido lugar, para assim querer anular a lei, você pode fazê-lo até mesmo com o livro de Romanos. Mas se a sua intenção é saber como ser salvo, então você vai entender que apesar da lei ainda ser válida, ela não é o mecanismo da nossa salvação. Sim, mas a lei tem o seu lugar. Pois ao mesmo tempo em que não somos salvos por guardar a lei, todo aquele que a despreza perderá a sua salvação. Exato, eu vou deixar isso bem claro, porque as pessoas têm a tendência de não entender o que dizemos aqui. Às vezes a barreira da linguagem é um problema.
É verdade. O que eu quis dizer é que você guarda a lei porque foi salvo, porque agora você quer guardá-la. Mas você não a guarda para salvar-se. E quem é que te faz querer guardá-la? Jesus? Sim, porque a nossa natureza carnal odeia a lei, não é? Outro dia eu estava sentado em um restaurante. Eu estava aguardando que a comida chegasse. E em frente de todo mundo tinha uma televisão bem grande. Era difícil não olhar para ela, porque estava bem na nossa cara. E tinha videoclipes passando ali. E eram cenas muito imorais. Aí eu fiquei pensando, é isso o que o mundo quer? É isso de que o mundo gosta? É o que todos buscam? Isto aí é o retrato da realidade. E por meio desses vídeos, era claro como a carne luta contra a lei. E eu agradeci a Deus por Ele nos tirar o gosto por essas coisas. Quantas pessoas no mundo não são arruinadas por esse material? Mas ele reflete a norma deste mundo. A carne contra a justiça. E a justiça contra a carne. Então, este assunto é muito importante. Ele exortou os Gálatas a deixarem os falsos guias pelos quais haviam sido enganados e a voltarem à fé que havia sido acompanhada pela evidência inquestionável da aprovação divina. Os homens que tentaram tirá-los de sua crença no Evangelho eram hipócritas, de vida e coração corruptos. Martin, se você disser isso a respeito de professores modernos de hoje em dia, eles ficariam ofendidos com você. A religião deles girava em torno de cerimônias, esperavam ganhar o favor de Deus por meio da performance destas. Não tinham um desejo pelo Evangelho que pede pela obediência à palavra. Exceto que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus, mencionando João 3:3. Eles sentiam que uma religião baseada na doutrina exigia muito sacrifício, e assim preferiam apoiar-se em seus erros, enganando não apenas a si mesmos, mas aos outros. Substituir a vida santificada por formas externas de religião ainda é preferível àqueles que não foram restaurados, como era nos dias desses professores judaicos. Hoje, assim como no passado, existem falsos guias espirituais, cujas doutrinas muitos escutam avidamente. Eu vejo os pastores de hoje em dia pregando em suas mega-igrejas, falando apenas sobre prosperidade, sem mencionar uma palavra sobre obedecer os mandamentos de Deus. Isso não é ridículo? É muito triste, Walter. Porque é a maioria. Além disso, se você, a minoria, bem, Jesus disse que o caminho é estreito e cheio de obstáculos, não é? Satanás esforça-se em desviar as mentes da esperança da salvação, que é através da fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada era, o arqui-inimigo adapta as suas tentações para criar preconceitos e inclinações naqueles que procuram enganar. Em tempos apostólicos, ele conduziu os judeus a exaltarem a lei cerimonial e a rejeitarem Cristo. Hoje em dia, ele induz muitos professos cristãos, sob o pretexto de honrar a Cristo, a lutarem contra a lei moral e a ensinarem que seus preceitos podem ser transgredidos sem punição alguma. É o dever de cada servo de Deus resistir firme e decididamente a esses pervertedores da fé e, pela palavra da verdade, expor os seus erros sem medo. Alguns deles, Martin, chegam até a expor as virtudes da lei, mas rejeitam o quarto mandamento. Deus disse que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo para sempre. Não é? Eu sou o Senhor que os santifica. Mas eles simplesmente ignoram isso. E ainda ousam tentar achar dentro da Bíblia um apoio para o ensino deles, mas não existe nenhum. No esforço de reconquistar a confiança dos irmãos na Galácia,
Paulo habilmente vindicou sua posição como um apóstolo de Cristo. Ele se declarou como um apóstolo, não por parte de homens, mas pelo próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que a este ressuscitou dos mortos. Quando alguém recebe um chamado de Deus, ou você obedece ou não obedece. É como quando você recebeu a ligação daquela pessoa dizendo que Deus tinha dito para ela que você tinha que terminar o livro do último marido dela. Sim, E ela insistiu, insistiu, e você disse a ela: mas Deus não me disse nada a esse respeito. Então, não da parte dos homens, mas da maior autoridade do céu, ele recebeu esta missão. E sua posição foi reconhecida pelo Concílio Geral em Jerusalém, com nas decisões por meio das quais Paulo prosseguiu com todos os seus trabalhos entre os gentios. Não foi para exaltar o próprio eu, mas para magnificar a graça de Deus, que Paulo assim se apresentou àqueles que estavam negando seu apostolado. Prova esta de que ele não estava nem um pouco atrás dos maiores apóstolos, fazendo referência a 2 Coríntios 11:5. Aqueles que procuraram diminuir o seu chamado e seu trabalho estavam lutando contra Cristo, cuja graça e poder fora manifestada por meio de Paulo. O apóstolo foi forçado, pela oposição de seus inimigos, a posicionar-se firmemente em sua posição e autoridade. Paulo apelou àqueles que uma vez conheceram em suas vidas o poder de Deus, para que voltassem ao primeiro amor do evangelho verdadeiro. Essa também não é nossa missão? é sobre isso que estávamos falando. Temos que nos preparar para todas as coisas que virão pela frente. É provável que essas coisas que aconteceram na Galácia e em Corinto aconteçam de novo. É muito provável. Podemos esperar oposição de professores que colocam a tradição acima. Aliás, pode acontecer mesmo em nossa igreja? Com certeza. Na verdade, já acontece. Muito bem. Caso seja possível apoiar por meio de legislação a liberdade de consciência, então certamente eles vão querer fazer leis negando os mandamentos de Deus, baseando-se em seus conceitos tradicionais de justiça. E muitos poderão ficar do lado deles. Então você tem essa mesma exortação feita por Paulo. Com argumentos irrefutáveis, ele colocou diante deles o privilégio de tornarem-se homens e mulheres livres em Cristo, por meio de cuja graça redentora, todos aqueles que se entregam completamente são vestidos com o seu manto de justiça. O resumo, então, Martin, é que você tem que abraçar a justiça de Cristo, pois a sua justiça não vai valer para nada. Pois é, exatamente. As pessoas dizem que a justificação pela fé nega a lei. Mas na verdade não, ela a eleva. Pois a própria palavra justiça significa fazer o que é certo. E se você quiser ser um herdeiro, assim como Paulo disse aos Gálatas, você tem que obedecer à lei, porque é o único caminho de obedecer a Cristo. Cristo admitiu guardar os mandamentos? Claro, Pois então, ele guardava. E como Jesus guardava os mandamentos? Pela metade ou perfeitamente? Ele guardava perfeitamente. Será que eu consigo mesmo? não. Sendo assim, eu preciso da justiça de quem? Cristo. Então, ele precisa trabalhar dentro de mim para me capacitar a guardar a lei perfeitamente. Então, eu faço tudo o que posso e ele completa o que não posso. E isso só pode ser feito por meio da fé. Somente por meio da fé. Ele tomou a posição de que cada alma a ser salva precisa ter uma experiência pessoal e genuína nas coisas de Deus. Eu não posso ser salvo em grupo. O que não significa que eu não devo pertencer a um grupo. Não. Um grupo é uma espécie, De porto. sim, de porto da verdade. Você tem que ser parte daquilo, mas sua salvação é individual. Correto? As palavras mais fervorosas dos apóstolos não foram infrutíferas. O Espírito Santo trabalhou com grande poder, e muitos daqueles pés que caminharam em caminhos estranhos voltaram para a sua antiga fé do Evangelho. Dali em diante, eles permaneceram firmes na liberdade que Cristo os havia concedido. Livre do quê? Livre da condenação da lei. Correto? E livre da escravidão do pecado. Ou seja, você foi levado à harmonia com Deus. Vai e não peque mais. Dali em diante, eles foram firmes na liberdade que Cristo lhes havia concedido. Em suas vidas foram revelados os frutos do Espírito: amor, alegria, paz,
longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Martin, precisamos nos perguntar se temos amor por aqueles que não necessariamente vivem de acordo com o nosso padrão. Sim, temos que nos perguntar isso. Jesus não amou aqueles que não mereciam ser amados? Sim. Ok. E a alegria? A alegria desse mundo ou a alegria de ser salvo? Qual é a alegria de Cristo? A alegria de Cristo não é ver os pecadores salvos? Sim, Não é bom ver um pecador salvo? com certeza. Muito bem. E a paz? Até mesmo em meio à tempestade. Não se trata da paz e segurança que as nações estão pedindo aí. Eu fico feliz que você aprendeu a ser paciente, Martin. Eu ainda estou trabalhando nisso. Mansidão, bondade, fé e a temperança. Temperança também não é das mais fáceis. Eu sei. Então o nome de Deus foi glorificado, e muitos foram acrescentados ao número de crentes daquela região. É um processo fácil? Não. Anteriormente eu disse que estava trabalhando nisso, mas não é o termo correto. O correto é deixar Jesus me ajudar a trabalhar nisso. Muito bem. Vamos voltar aos Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, ou seja, quem herda a promessa, não é? O tempo em que for menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Certo? Mas ele está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo pai. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha, acho que uns 9 ou 10, eu tinha um tutor que vivia em minha casa. Meus pais haviam trazido essa pessoa quando voltaram do Ocidente, e esse tutor passou a ajudar na minha criação. E muito rápido, essa pessoa começou a querer realmente me governar. Eu tinha uns 10 anos. Essa pessoa colocou regras para mim. Você acha que eu obedecia às regras dele? Claro que não. De jeito nenhum. Eu me rebelava contra ele com todas as forças do meu ser. Eu xingava ele com todo tipo de palavras. Você é só um isso e aquilo. Quem você pensa que é para mandar em mim? Mas a questão é que ele era maior e mais forte do que eu. Então foi difícil para mim. Mas aos meus olhos, ele não passava de um empregado. Um empregado que queria mandar em mim. Eu era o herdeiro da casa. Então essas coisas são muito interessantes, Martin. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Martin, lá se vai o dogma da concepção imaculada. Infelizmente, essa doutrina pertence à lata do lixo, de acordo com esse verso. Pois esta mulher também estava debaixo da maldição da lei. Ela não era imaculada, sem pecado. E como poderia ser? Porque ela também precisava da redenção. Redenção que só poderia vir pelo sangue de Jesus. Então, Martin, tem muita profundidade nesse texto. Para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, debaixo da maldição dela, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Ou seja, sermos feitos herdeiros. Sim, nos tornarmos herdeiros. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando Abba, que quer dizer Pai. Então, se eu não tenho filho, e eu não tenho o Espírito do Filho, que guardou todos os preceitos e é minha justiça, então eu estou perdido. O mesmo se aplica a Maria. Ela nasceu debaixo da lei. A única maneira pela qual ela podia ser salva é através do sangue do Cordeiro. Portanto, vocês não são mais servos, mas filhos. E se filhos, então herdeiros de Deus por meio de Cristo. Que doutrina maravilhosa, não é? Sem dúvida. Doutrina da salvação. E ele continua: no entanto, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam aqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, depois que vocês conheceram a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, muito bem colocado, né, Martin?
Como podem voltar aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Vocês querem ser escravizados de novo? Depois de terem provado a salvação, provado que o Senhor é bom, depois de provar o poder da redenção que nos tirou desse mundo de pecado, nos trazendo a compreensão das coisas que são santas e puras e justas e boas, como podemos querer voltar a esses elementos que nos colocavam em escravidão? Queremos voltar para a nossa vida antiga? Não, de jeito nenhum. Você tem qualquer vontade de voltar? Não, é como voltar. É como um cachorro que volta pro vômito. Muito bem colocado, Martin. Isso é bíblico, por falar nisso. Vocês guardam dias. Preciso dizer mais? E meses, e tempos, e anos. Quantos festivais tivemos recentemente que observavam dias, meses, tempos e anos? E por pouco tempo, até mesmo enquanto guardavam dias, tempos e anos, havia um desejo por algo melhor, mas no fim do dia voltavam para a pedra de moinho e para a vida antiga. Nada mudava. Eu tenho medo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Irmãos, eu lhes suplico que sejam como eu sou, pois eu me tornei como vocês são, e em nada vocês me ofenderam. Vocês sabem como foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez? E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne. Mas antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus. Paulo tinha um espinho na carne, que o lembrava de manter-se humilde. Martin, eu tenho notícias para você. Nós também temos esses espinhos. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me dariam. Então, Martin, eu suponho que ele tinha algum problema sério nos olhos. Mesmo após ter sido curado por Jesus, talvez algo tenha ficado dos olhos para lembrá-lo. Sim, a vista dele nunca mais foi a mesma. Ele mesmo disse que escrevia com letras enormes. E, sabe, eu sei bem o que é isso. Fiz-me, por acaso, vosso inimigo, por dizer a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado por vós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Martin, todas essas tradições, todas essas coisas do mundo, não podem nos salvar. Temos que ter esse relacionamento com Jesus. Temos que passar pelo processo do arrependimento, da aceitação. Temos que nos humilhar. Nós temos que ser despedaçados sobre a rocha. Mas o que deve quebrar? O que deve ser quebrado sobre a rocha? O eu anterior. O seu orgulho deve ser quebrado sobre a rocha. Seu ciúme, sua inveja, o ódio que você tem de alguma coisa, qualquer coisa deve ser quebrado ali na rocha. Todas essas coisas ruins devem ser despedaçadas sobre a rocha. Qualquer egoísmo, qualquer coisa que você se apegue, coisas que você acha que não pode vencer. Tudo isso deve ser despedaçado, despedaçado sobre a rocha, e nunca mais ser ressuscitado. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Aqueles que querem ficar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Ou seja, debaixo da maldição da lei. Sim, vocês que estão tentando guardar a lei para se salvarem. Sim, muito bem colocado. Vocês não ouvem a lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um filho foi da escrava e o outro da livre. Que alegoria bonita, não é? Um da escrava e o outro da mulher livre. No entanto, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Ou seja, Martin, não foi por meio da fé. Foi por meio de suas próprias obras. Mas o que nasceu da mulher livre era o filho da promessa. Coisas estas que são alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma, que é do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, ou seja, salvação pela lei, que é da Agar,
Ou seja, eu posso me salvar por meio das obras. Isso começou lá com Caim. Sim. Ora, esta Gar é do Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, que é a mãe de todos nós. Aí as pessoas dizem que a lei acabou. Já era. A salvação pelas obras jamais vai te salvar. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Então, esta aí que foi quebrada sobre a rocha e recebe a fé, tem mais filhos, porque foram convertidos por meio de seu testemunho. Agora nós, irmãos, assim como Isaac, somos filhos da promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Nada mudou desde o tempo de Caim e Abel. Até hoje é a mesma coisa. Aquele que nasceu do Espírito é perseguido pelo que nasceu da carne. Sim. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Alguns entendem isso aí de maneira literal e criam uma confusão racial. Não é triste, Martin, que eles não entendem que isso é uma alegoria? Não é literal. Não, isso aí é só para mostrar como a coisa funciona em todas as situações. Então, Martin, nós temos que velejar dentro deste mar tumultuoso. Mas, afinal, qual é o ponto de toda essa conversa? O ponto que queremos fazer é simplesmente o seguinte: você tem que colocar a lei e a graça, a justiça e a misericórdia num relacionamento correto. Você não pode negar a justiça de jeito nenhum. Eu estou fazendo um sermão neste momento. E se eu posso dar um pequeno spoiler, neste sermão eu digo que no mundo existe um grande clamor por justiça. Não é verdade? Sim, existe. Em todos os níveis há um clamor por justiça, mas tal justiça nunca chega. Veja, por exemplo, a guerra lá em Gaza. Em ambos os lados da questão, existe um clamor por justiça. Se você pega a questão do abuso de crianças e da pedofilia, existe um grande clamor por justiça. Se você pega as injustiças que estão acontecendo no mundo, até mesmo nos tribunais por aí, existe um grande clamor pela verdadeira justiça. Algumas pessoas são condenadas em prisões por 40, 50 anos, quando na verdade são inocentes. E acham que um pouco de dinheiro no bolso vai retribuí-los desse grande engano. Graças a Deus que Deus não comete esses erros, certo? Graças a Deus. Então eu pensei comigo mesmo que cada pessoa deste mundo tem um senso de justiça. Isso inclui o ateu. Claro. Até mesmo ele deseja a justiça. Ele quer justiça. Mas ele a obterá? Não do jeito que ele quer. Não, nunca haverá justiça para o ateu. Porque não haverá justiça final. Afinal, de acordo com ele, não há nada depois dessa vida. Então, apesar de clamar por justiça, ele não tem meios de consegui-la. O que é uma coisa patética. Como você quer viver a vida lutando por justiça, enquanto a sua própria ideologia nega a justiça? Você nunca a obterá. Portanto, deve haver um ajuntamento de pessoas que colocam a lei e a graça no equilíbrio correto. A justiça e a misericórdia. Então, se vamos concluir alguma coisa disso tudo, Martin, você concordaria que o ajuntamento final começa depois do final da profecia mais longa na Bíblia, a profecia dos 2.300 dias, após a qual já não haveria mais profecias de tempo?
Mas isso não significa que o mundo já chegou no fim, mas que o tempo profético chegou ao fim. Esse tempo profético acabou em 1844. Após 1844, não haveria mais tempo profético, apenas eventos proféticos. O movimento final, que viria da igreja refugiada no deserto, seria daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Isso é bíblico, Martin? Apocalipse 12 e 14. Eles pregariam as 3 mensagens angélicas e anunciariam o alto clamor. Portanto, nenhum outro movimento surgiria após este, uma vez que o alto clamor tem o seu clímax na segunda vinda de Cristo. É isso aí. O movimento final começou desde 1844. É isso mesmo, não há dúvidas. Então, voltando a citar Atos dos Apóstolos, página 163, Deus fez da sua igreja na terra um canal de luz, por meio da qual ele comunica os seus propósitos e a sua vontade. Ele não dá a nenhum dos seus servos uma experiência independente e contrária da experiência da própria igreja. Até mesmo a Paulo foi dada a instrução de ir a um certo lugar para lá receber a instrução da igreja. Sim. E Jesus, após prepará-lo pessoalmente, o enviou para a igreja. Exato. E tampouco Deus dá a apenas um homem o conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, que é o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Então, se Deus dá a luz a uma pessoa, digamos um profeta, essa luz tem que ser disseminada à igreja. E os profetas eram em prol da igreja. Em sua providência, ele coloca os seus servos em íntima conexão com a sua igreja, para que estes tenham menos confiança em si mesmos e maior confiança em outros, aos quais ele está conduzindo no avanço de sua obra. Portanto, Deus tem uma igreja. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Aquilo que o irmão D chama de luz é aparentemente inofensivo. Aparentemente, não poderia causar dano a ninguém. Mas, irmãos, é a estratégia de Satanás conseguir uma brecha. Essa estratégia foi tentada vez após vez. Começa com uma pessoa aceitando uma ideia original que aparentemente não entra em conflito com a verdade. Ele fala e se demora a respeito dela, até que, para ele, parece ser uma ideia revestida de beleza e importância. Mas é Satanás que tem o poder para dar à mensagem essa falsa aparência. Finalmente, essa ideia torna-se de enorme importância, um grande ponto ao redor do qual todos os pontos giram. Finalmente, a verdade é arrancada do coração. Martin, será possível que, dentro da igreja, o irmão A, ou B, ou C, ou D, possa começar a acariciar um ponto específico que não seja necessariamente errado ou perigoso, mas que desvie o foco da verdadeira mensagem que deve ser entregue ao mundo? Com certeza, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Se você olha para exemplos em Daniel 11 e Daniel 12, com relação ao Rei do Norte e Rei do Sul, veja, não é um ponto de salvação, mas se nos debruçarmos muito sobre esse tema e deixá-lo absorver nossa atenção, pode vir a ser algo problemático. Muito bem. E qualquer outra doutrina, qualquer outra coisa que possa fasciná-lo, qualquer coisa que te tire da sua missão principal, as 3 mensagens angélicas, isso pode acontecer na igreja, mas seria motivo para eu sair dela? Não. Não. Neste caso, você faz como Paulo. Você tenta corrigir a situação. Mas se eles não ouvirem, bem, Deus eventualmente terá um outro plano. Então, em outras palavras, Martin, quando homens surgirem clamando terem uma mensagem de Deus, mas que não lutem contra os principados e poderes das trevas que dominam esse mundo, e acabem se fechando num quadrado, mirando seus canhões na igreja militante, cuidado com esses homens. Mas isso significa que você não pode corrigir coisas erradas dentro da igreja? Não, certamente não significa isso. Diga à casa de Jacó os seus pecados. Se deve fazer isso. Apontar para apostasias não é mirar os canhões na igreja. O problema é ficar fora da igreja, gritando que a igreja apostatou. Isso é um problema. Pode até ser que haja apostasia, mas você se remover da igreja significa que você se separou do corpo de Cristo. Eles não possuem as credenciais divinas.
Deus não os incumbiu de tal obra. Eles acabam destruindo aquilo que Deus teria restaurado por meio da mensagem de Laodiceia. Isso é muito interessante, Martin. A mensagem de Laodiceia nos diz para pararmos de sermos mornos. Será que a gente pode deixar isso claro? Porque já recebemos muitas acusações sobre você ter dito que devemos permanecer na igreja, mesmo esta estando em seu estado de Laodiceia. Ora, a repreensão feita à igreja é para que esta saia do estado de Laodiceia. Ou seja, Martin, o Senhor não coloca sobre nenhum homem uma mensagem que vai desencorajar e desanimar a igreja. O Senhor reprova, repreende, Ele castiga, mas é apenas para que esta seja restaurada e aprovada no final. Então, Martin, nós temos que aguardar que Deus faça a sacudidura. Então, o Senhor coloca sobre nós a mensagem para encorajar as pessoas a saírem da mornidão. Mas como você disse, é o próprio Senhor que vai restaurar as coisas. Do contrário, eu estaria julgando as coisas antes do tempo. Como ficou feliz o meu coração com o relatório da Conferência Geral de que muitos corações foram amaciados e subjugados, que muitos se humilharam em confissões e afastaram da porta do coração o entulho que mantinha o Salvador de fora. Como fiquei feliz ao saber que muitos deram boas-vindas a Jesus como o seu convidado. Martin, quem sou eu para julgar se isso vai acontecer a alguns indivíduos ou se não vai acontecer? Deixemos isso com Deus. Como pode esses panfletos denunciando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia terem sido distribuídos por toda parte, justamente no mesmo tempo quando a Igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus? Como é possível que os homens sejam tão enganados a ponto de imaginar que o alto clamor consiste em chamar o povo de Deus para fora da comunhão de uma igreja que está passando por uma temporada de reavivamento? Oh, que as almas que foram enganadas possam voltar e recebam a bênção e sejam imbuídas do poder do alto. Algumas pessoas não devem gostar de ouvir isso. Eu não estou dizendo que a igreja está atualmente recebendo a bênção. E eu sempre sou muito firme em dizer que você pode orar até seus joelhos ficarem carne viva. Se você não mudar a sua atitude, você estará orando em vão. Se você não sair do estado de Laodiceia, se você não comprar o ouro refinado pelo fogo, que é a justiça de Cristo, que é manifestada pela obediência a todos os mandamentos dele, que incluem não apenas os 10 mandamentos, mas todas as outras questões, incluindo a reforma da saúde. Então, uma vez que você tenha limpado a casa, e aí sim se ajoelhar pelo derramamento do Espírito Santo, que será dado àqueles que obedecem, aí sim você pode esperar que isso aconteça dentro da igreja. E se você não fazer aquilo que Deus pede, então Deus irá realizar a sacudidura. Mais uma vez eu digo, o Senhor não falou por um mensageiro que chama a igreja que guarda os mandamentos de Deus de Babilônia. Sim, é verdade, existe joio misturado ao trigo. Mas Cristo disse que ele enviaria o seu anjo para primeiro reunir o joio, para então queimá-lo. Já com relação ao trigo, recolhê-lo para o celeiro. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou despedaçada em partes independentes. Não há a menor consistência nisso. Não há a menor evidência de que tal coisa deveria acontecer. Aqueles que derem ouvido a esta falsa mensagem e tentarem corromper os outros com ela serão enganados, preparando-se a receberem enganos ainda maiores, e obterão somente o fracasso. Em alguns membros da igreja existe o orgulho, a autossuficiência, uma insistente descrença e uma recusa de submeterem as suas ideias, mesmo que se apresente evidência sobre evidência, o que torna a mensagem da igreja laodiceana aplicável. Mas isso não vai acabar com a igreja. Ela não deixará de existir. Deixe que o joio e o trigo cresçam juntos até a colheita. Aí sim, os anjos farão a sua obra de separação. Martin, eu não posso sair da igreja de Deus por haver apostasia nela. Porque não haverá outra igreja. Até mesmo o Paulo,
De quem foi a apostasia que acabou levando àquele concílio em Jerusalém? Da liderança? Por acaso Paulo deixou a igreja por causa disso? Não, ele não deixou. A igreja é a luz deste mundo. Apesar de haverem maus existentes na igreja, e será assim até o fim do mundo, a igreja nestes últimos dias deve ser a luz de um mundo que está poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, ainda que enfraquecida, defeituosa, necessitada de reprovação, de advertência e aconselhamento, continua sendo o único objeto na Terra sobre o qual Cristo coloca a sua suprema consideração. Que citação maravilhosa, Martin. É realmente poderosa. Sim. O mundo é uma oficina na qual, através da cooperação dos agentes humanos e divinos, Jesus está fazendo experimentos, por sua graça e misericórdia divina, sobre os corações humanos. Os anjos ficam maravilhados conforme contemplam a transformação de caráter realizada naqueles que se submetem a Deus e expressam a sua alegria em canções de louvor a Deus e ao Cordeiro. Eles olham para aqueles que nasceram como filhos da ira, sendo convertidos e tornando-se cooperadores com Cristo em levar almas a Deus. A igreja também não tem dessas pessoas? Sim. A igreja não tem só joio, ela tem trigo também. Eles observam aqueles que estão em trevas, tornando-se luzes para brilhar na noite moral desta geração perversa. Eles os veem preparando-se, por meio de uma experiência cristã, a sofrerem com o seu Senhor e, posteriormente, serem participantes com Ele em sua glória celestial. Portanto, aonde é que acontece a maior parte do conflito? É dentro ou fora? Dentro. Sem dúvida. E não é uma experiência difícil? Sem dúvida. Mas talvez a gente possa dar uns conselhos. Veja, se ao invés de ficar focando neste conflito dentro da igreja, se a gente focasse em levar as 3 mensagens angélicas para as pessoas de fora, então esse embate não tomaria nosso tempo. Não temos tempo para perder com isso. E ao trazer as pessoas de fora, você as adverte de que a igreja não é perfeita. Basta dizer a elas. Sim. E uma vez que você as alerta, é isso. Você não tem que ficar repetindo. Você não tem que ser um policial vigiando tudo que todo mundo faz. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. E aí você segue em frente com a missão. Exatamente, Martin. A terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 é representada por um clamor que voa pelo meio do céu. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui é mostrada a natureza da obra do povo de Deus. Eles têm uma mensagem de tão grande importância que são representados como voando para levá-la a todo o mundo. Estes levam em suas mãos o pão da vida para um mundo faminto. O amor de Cristo os constrange. Esta é a última mensagem. Não há mais nada depois disso. Não haverá mais convites de misericórdia depois que essa mensagem tiver completado sua obra. Que enorme responsabilidade nos foi confiada. Que responsabilidade está sobre aqueles que levam o gracioso convite e o Espírito e a noiva dizem, vem. E que aquele que ouve diga, vem. E que aquele que tem sede, venha. E todo aquele que deseja, que tome gratuitamente da água da vida. Temos aí um ponto muito importante. Cristo não faz nada separado de sua igreja. É dito ali, o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas há muitos que não querem a noiva, apenas o Espírito. Ora, mas você não pode ter um sem ter o outro. O Senhor declarou que a história do passado será repetida conforme entramos na última obra. Cada verdade dada por Ele para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada pilar que Ele estabeleceu deve ser fortalecido. Fortalecido, Martin, não derrubado. É o que muitos fazem hoje. Não podemos agora sairmos do fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos entrar em uma nova organização, pois isso significaria apostatar-se da verdade. Eu espero que o espírito de profecia tenha esclarecido as coisas. Às vezes, a coisa já é clara. É que as pessoas não querem aceitar. É por isso que elas a rejeitam. A verdade já está estabelecida. Não importa o quanto você tente destruir essa fundação.
Ela já está estabelecida, está firme. Quando o poder de Deus testifica sobre o que é a verdade, tal verdade deve permanecer para sempre como verdade. Não deve haver suposições posteriores que sejam contrárias à luz que Deus já estabeleceu. Mas, Martin, será que isso significa que as pessoas não tentariam fazer isso? Não, infelizmente não. Enquanto existir o diabo, haverá pessoas fazendo isso. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são a verdade, mas não são verdade. A verdade para este tempo, Deus já nos deu como fundamento da nossa fé. Ele mesmo nos ensinou o que é verdade. Mas surgirão alguns e ainda outros com uma nova luz que contradiz a luz que já foi dada sob a demonstração do Espírito Santo. Tem gente na liderança dizendo que tudo aquilo que aconteceu no século de 1800 não passou de ilusão. É por isso que eu digo que o que eles querem é acabar com o espírito de profecia, já que este contradiz o que eles querem crer. Eu não tô nem aí pro que eles acreditam. Você liga? Claro que não, porque a verdade já foi estabelecida. E alguns têm a coragem de fazer isso de maneira pública. Eu mesmo já vi alguns fazerem isso. Mas eles não vão conseguir me fazer abandonar a verdade. E provavelmente também não sou capaz de fazê-los abandonar o erro. Agora, vou sair da Igreja de Deus por causa dessa gente? Não. Claro que não. Eu tenho dó deles. Sim, ore por eles. Alguns que passaram pela experiência do estabelecimento desta verdade ainda estão vivos. Deus os tem poupado de maneira misericordiosa para repetirem e repetirem até o fim de suas vidas a experiência pelas quais passaram, assim como aconteceu com o apóstolo João no fim de sua vida. E os portadores do estandarte, que já tombaram diante da morte, devem continuar falando por meio de seus escritos. Eu fui instruída que dessa maneira suas vozes devem ser ouvidas. Eles devem dar o testemunho do que constitui a verdade para este tempo. Me permita deixar outra coisa bem clara aqui. Será que pelo fato desses pioneiros estarem envolvidos na proclamação destas verdades, será que isso significa que eles compreendiam toda a verdade? Ou ainda precisamos filtrar o que eles disseram pelo filtro das Escrituras e do testemunho? É claro. Muito bem. Então, seja lá o que foi dito no passado, não é necessariamente o Evangelho, a menos que esteja em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia. E que foi na maior parte do tempo, e provavelmente todo o tempo, passado pelo crivo do espírito de profecia. Correto? Ou eles mudaram de opinião. Isso pode acontecer. Às vezes, um pioneiro escreveu sobre algo que acabou mudando de opinião posteriormente. E isso é muito importante. Muito. A igreja é composta por santos. Ah, e também tem o fato de algumas pessoas que no início estavam do lado da verdade acabaram apostatando. É verdade. Mas, ainda que essa igreja seja composta de santos, a Bíblia ainda diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós temos necessidade da graça divina. Todos nós precisamos comprar o ouro refinado pelo fogo. Ninguém, mas ninguém, está isento disso. Então, que todos permaneçamos humildes, reconhecendo que precisamos tanto da graça de Deus, quanto aqueles que estão em aberta apostasia. Oremos uns pelos outros. Permaneçamos unidos. E eu vou dizer mais uma vez, não pule para fora do barco, permaneça dentro. E permita que Deus limpe o navio. E então, quando vier o alto clamor, saberemos quem está do lado de Deus. E enquanto isso, não fique apenas sentado olhando. Leve a mensagem. Saia e pregue as 3 mensagens angélicas. Pregue a mensagem. Vamos orar. Querido Pai, este assunto tem sido levantado vez após vez. E eu compreendo, Senhor, que esta guerra será travada até o último dia. Mas, por favor, Senhor, ilumine nossas mentes. Assim como Paulo, envia-os aqueles que são representantes da sua verdade para os tempos em que estamos vivendo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hello friends, we are super excited to be coming to Brazil to be with you at the Terceiro Anjo camp meeting in February. We hope to see you there and we can't wait to be with you. Ciao!
Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercerollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together, and I'm excited that we're going to be together on February 2024. So make sure that you sign up here so we can let you know when registration begins. Estamos juntos! Hey everybody, it's Scotty Meyer from Little Light Studios, and I am excited to return back to Brazil in February. I hope each and every one of you guys will come out to this because there's going to be some amazing speakers. I'm looking forward to the presentations that we're going to hear, and your mind's going to be blown. We got some new content coming, and so we hope that we will see you guys there in February. Enquanto ele não vem. Hi, I'm Barbara O'Neill and I'm coming to Brazil in February 2024. You can register by clicking the link below and I look forward to meeting you then.